Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar algo ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no livro do 2 Crônicas, no capítulo 8. O versículo é o 5 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E Salomão reconstruiu a Bet-Horon alta e reconstruiu a Bet-Horon baixa. Cidades fortificadas com muros, com portas e com trancas. O capítulo 8 do 2 Crônicas vai mencionar que depois de 20 anos, nos quais o rei Salomão edificou a casa do Senhor e edificou também a sua própria casa, Salomão agora está edificando, reconstruindo as cidades que Irão lhe tinha dado. E nessas cidades, Salomão fez habitar os filhos de Israel. O povo de Deus estava habitando nessa cidade. No versículo 5 do qual nós lemos, o que parece ser apenas um detalhe de uma construção, o Senhor ministrou algo no meu coração. Nós podemos tirar um ensino e um princípio de Deus para a nossa vida. O versículo 5 do capítulo 8 de 2 Crônica vai dizer que Salomão reconstruiu os muros e depois ele colocou os portões, mas a Bíblia faz questão de mencionar que ele colocou as trancas. Muitas vezes nas nossas vidas isso pode ocorrer. E isso não pode ser diferente na nossa vida. Nós precisamos levantar os muros espirituais, aquilo que traz uma resistência contra o poder do maligno, contra o ataque do inimigo. Quais são os nossos muros espirituais? A nossa vida de oração, as nossas orações, o nosso clamor, a nossa súplica. Precisa ser feitas conhecidas diante de Deus. Muitas vezes em nossa vida nós precisamos colocar as portas, os portões. O que é os portões? É a nossa fé. É aquilo que cremos sobre aquilo que oramos. É crer exatamente naquilo que nós oramos. E muito mais do que crer, eu preciso colocar as trancas, que é a palavra de Deus. É o declarar a palavra de Deus, pautado nas minhas orações e pautado na minha fé. A palavra de Deus precisa ser a testificação da vida que eu estou vivendo. Uma pessoa que decide colocar uma tranca na porta, ela está decidindo algo. E o que ela está decidindo? Eu decido quem entra e quem sai. Quem entra e quem sai da minha vida sou eu quem decido. Sou eu quem decido. Eu decido e eu preciso decidir porque nós somos moradas do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos propriedade particular do Senhor. Nós somos a casa favorita de Deus. E nós precisamos decidir quem entra e quem sai na nossa vida, no nosso coração. O que realmente pode entrar e o que precisa sair. Quando eu decido colocar a tranca, a palavra de Deus, a palavra, aquilo que Hebreus diz em Hebreus 4, que ela é viva, eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra ela tem poder para separar os propósitos e as intenções do meu coração. O propósito de Deus e a intenção do meu coração. A palavra tem poder. A palavra é a tranca que eu preciso para o meu coração. Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus falando à igreja, dizendo: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu dizer algo. Apesar do Senhor ser o autor da vida, apesar
do meu Deus, do teu Deus ser o Todo-Poderoso. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele respeita as minhas decisões. Ele respeita a minha e a sua escolha. Ele não vai entrar de qualquer maneira na minha e na sua vida. Antes ele vai bater na porta. Antes ele vai esperar com que você abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E ele vai bater na porta. Quem tem que abrir essa porta é você. Mesmo que se não tivesse tranca, Deus ele não vai entrar. Diferentemente de Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele não respeita as nossas decisões, ele não respeita as nossas escolhas. Se ele achar uma porta sem tranca, ele vai entrar. Ele vai entrar e vai causar estragos na vida de pessoas. E ele causa estragos na vida de muitas pessoas. Se a sua vida não tiver com as trancas certas, que a palavra de Deus viva, queimando dentro de você, gerando vida dentro de você, Satanás pode entrar no seu coração e causar uma destruição na sua vida. Fazer uma bagunça, um estrago, que muitas vezes vai ser muito difícil você reparar. Então o que eu preciso, pastor, é de uma vida de oração. É fé naquilo que você tem orado e declarar a palavra de Deus. Oração, muros. Fé, fala dos portões. Declarar a palavra, fala das trancas. Fechar os muros. Nós somos como cidades fortificadas. E o Senhor, Ele quer levantar um muro, colocar portões e uma tranca certa, para que o inimigo não tenha acesso sobre a sua vida. Sabe por quê? Apocalipse 3, no versículo 7, o Jesus falando à igreja de Filadélfia, ele diz: essas são as palavras daquele que é santo e daquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, aquele que fecha e ninguém pode abrir. O 8 ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Coloque as trancas certas, faça muros, ore mesmo. Coloque portões, creia mesmo naquilo que você está orando. Mas acima de tudo, declare a palavra. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso a respeito da minha salvação. Que áreas da minha vida que precisam ser restauradas, salvas pelo Senhor? Deus está nos levando para um lugar de mudanças, de cura e de libertação. Que você possa entrar nesse lugar, nesse ambiente, e entender que Deus, Ele tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. E Ele fecha a porta que ninguém pode entrar. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso e bendito de Jesus.